Porque se você não reconhece que te falta uma base de estudos, pode acontecer de você simplesmente passar o resto da tua vida sem saber que você não teve uma base muito boa. E aí você passa o resto da tua vida prestando provas, presta o vestibulinho 1, 2, 5, 10, 15 vezes e não passa. E não conseguiam identificar que o que faltava não era nem dedicação, não era esforço, não era foco, era uma base. Lindos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live da nossa quarentena da aprovação. Essa série de lives em que eu vim contar pra você, compartilhar contigo experiências de estudos, técnicas, estratégias e alguns conteúdos também que eu usei pra passar em quarto lugar no vestibulinho da ETEC, que também ensino pros alunos da ETEC Power e vou compartilhar com você pra que nessa quarentena você tenha muita produtividade nos seus estudos e consiga passar na frente da concorrência, independentemente de pandemia ou de qualquer outra coisa. E é o seguinte, você que já tá aqui, já deixa um like aqui nessa live pra mostrar que você está presente, pega papel e caneta pra você conseguir fazer anotações, fazer um resumo depois, porque como eu sempre falo, é muito importante que você anote pra conseguir ter um desempenho muito melhor, pra você conseguir fazer um resumo depois, fazer o estudo ativo, enfim. Isso não só nas lives de matérias, mas em todas as lives, tá? Então, nas lives de estratégias, de técnicas e tudo mais. E o nosso assunto de hoje é o seguinte: como criar uma base de estudos pra passar no vestibulinho da ETEC. E eu vim falar sobre isso porque faz bastante tempo, assim, não bastante tempo, do tipo anos, mas alguns dias, eu acho que na primeira live que eu fiz, da quarentena da aprovação, uma menina perguntou pra mim assim: Bia, eu não tenho nenhuma base de estudos pro vestibulinho da ETEC e nem pra nada. Como é que eu faço pra passar na prova? E eu achei isso tão importante, mas tão importante mesmo, que eu acabei substituindo por um outro assunto que eu ia fazer nas lives, né, pra trazer esse questionamento, porque eu sei que assim como ela, outras pessoas também podem se perguntar isso. Inclusive, se você já se perguntou isso, como é que eu faço pra passar na prova da ETEC sem ter nenhuma base, deixa nos comentários aqui pra eu saber. Agora que eu vi que eu tô com os comentários desativados aqui, deixa eu ativar. Então, deixa aqui nos comentários se você também se sente nessa situação de não ter nenhuma base nos estudos, enfim. Porque eu sei que é uma coisa que muitas pessoas passam, tanto pessoas que estão no nono ano, quanto pessoas que já terminaram o nono ano, pessoas que já terminaram o ensino médio, pessoas que estão longe da escola há anos, enfim. Então, seja lá qual for o motivo, muita gente tem essa sensação de que não tem nenhuma base. E aí, a ideia aqui dessa live é que você saia daqui sabendo por que você não tem base e criando a tua base de estudos, tá? Tô vendo que aqui no Instagram tem uma galera aqui concordando, né, que também não tem essa base de estudos, e é super normal você ter essa sensação de que você não tem uma base, e super comum aqui no Brasil você não ter mesmo a base. Por que eu falo que é normal você ter a sensação? Porque às vezes você até sabe ali um conteúdo mais básico, mas você acabou esquecendo e tem como recuperar esse conteúdo. Inclusive, em uma das 10 lives anteriores, eu falei justamente sobre isso, sobre como recuperar o conteúdo que você perdeu, sabe, ao longo do tempo. E é muito comum aqui no Brasil que as pessoas realmente não tenham base, ou seja, que seja muito mais do que a impressão de que não tem, né? De que elas realmente não têm base por conta das deficiências de ensino, digamos assim, que a gente tem aqui no Brasil. E por que isso é comum, mas não é normal? Porque, gente, a gente não pode normalizar o fato de que um país não tem uma educação de qualidade, concorda? Normalizar é como você vê como aceitável aquilo. Então, é comum as pessoas não terem base, mas não é uma coisa normal, uma coisa que a gente não pode simplesmente aceitar, abraçar e falar: Oh meu Deus, coitado de mim, não tenho base de estudos. a gente precisa criar nossa base de estudos, tá bom? Tô vendo que muita gente também não tem uma base, então presta muita atenção aqui, foca em tudo que eu vou falar, anota o que for mais importante pra ti, pra você conseguir depois aplicar todo esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Vou só tomar uma água rápido, porque, né, eu sempre fico rouca quando eu não tomo água, e eu não quero ficar rouca não, senão vocês vão perder parte do conteúdo. Então, beleza, olha só. Primeiro ponto aqui, né, uma coisa que é importante, que eu sempre falo, é que muito pior do que você errar numa coisa, ou do que você não saber uma coisa, é você não saber que está errando, ou não saber que não está sabendo. Por quê? Porque quando você tem consciência da razão pela qual alguma coisa acontece nos seus estudos, você consegue reverter aquela situação. Agora, o que acontece em relação à base de estudos é que, assim, temos pessoas que reconhecem que elas não têm base de estudos, e parabéns para essas pessoas, para quem comentou aqui que sabe que não tem base de estudos, mas tem pessoas que não têm a menor ideia de que elas não têm uma base. Elas acham que elas têm uma base, afinal de contas elas sempre foram pra escola, elas nunca faltavam nas aulas, elas anotavam tudo, elas achavam que o conteúdo da escola era o suficiente. Então são pessoas que elas têm a ilusão de que elas têm uma base de estudos. E esse é um grande problema, sabe? Porque se você não reconhece que te falta uma base de estudos, pode acontecer de você simplesmente passar o resto da tua vida sem saber que você não teve uma base muito boa. E aí você passa o resto da tua vida prestando provas, presta o vestibulinho 1, 2,
5, 10, 15 vezes e não passa. Conheço pessoas assim, inclusive, que prestaram a mesma prova várias vezes e nunca passaram. E não conseguiam identificar que o que faltava não era nem dedicação, não era esforço, não era foco, era uma base de estudos. Então a pessoa... Eita, que eu chutei o tripé aqui, mas tá tudo certo. Então a pessoa, muitas vezes, ela prestava a prova várias vezes, ela tentava ao máximo, ela se esforçava muito, resolve questões, faz tudo que tá ao alcance dela, mas ela não reforça aquela base que por algum motivo não foi muito boa no passado. E aí, quando você não tem uma base firme, já falei sobre isso, né? Se você não tem uma base forte, o que acontece é que você não consegue equilibrar nada nessa base. Por exemplo, se eu coloco essa caneta, ó, aqui em cima da minha caneca, tá vendo? E aí eu coloco um bloquinho de post-it em cima dela, ele fica. Por quê? Porque a base, a caneta tá bem apoiada, tá sustentada aqui. Agora, se eu tenho uma base meio bamba, sabe? Ou seja, tá inclinado, tá vendo? Tá torto aqui. Se eu boto bloquinho, ó, ele cai, ele continua caindo. Eu posso colocar com o maior cuidado possível, ele vai escorregar e ele vai cair. A mesma coisa nos estudos. Se a tua base é sólida, ainda que você tenha dificuldades, você vai conseguir aprender os tópicos mais difíceis depois. Você vai conseguir ter um bom desempenho. Você vai conseguir, com a tua dedicação, chegar ao resultado que você quer. Agora, se a tua base ela foi meio bamba, você vai ter muito mais dificuldade. E ainda que você se esforce, você não vai conseguir aprender. Então, o primeiro ponto é você reforçar essa base. E aí, quais são as razões dessa falta de base nos estudos, né? O que leva as pessoas a não terem uma base forte nos estudos delas? Eu separei aqui 3 motivos muito comuns, mas existem outros também. Mas os 3 eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui que não tem uma base de estudos vai se identificar com pelo menos um deles. Porque são os 3 motivos clássicos que muita gente aqui no Brasil enfrenta, inclusive, principalmente as pessoas que estudaram em escola pública durante o ensino fundamental. Eu falo isso por experiência própria, inclusive, não só com base em estudos, mas também porque eu estudei em escola pública e eu sei como é a situação. Eu sei que por melhores que os professores sejam, eles não conseguem dar o máximo que eles poderiam, sabe? Eles não conseguem entregar o máximo de conteúdo, eles não conseguem fazer com que todo mundo aprenda aquele conteúdo. Inclusive, eu parabenizo muito professores de escola pública, todos que eu tive, porque eu entendo o esforço deles, mas eles não têm culpa do fato das pessoas não terem essa base, porque existe um sistema muito maior que eles. Esse sistema controla o que eles podem ensinar, a frequência que eles podem ensinar e quando eles podem avançar no conteúdo, que no caso de algumas escolas é nunca, né? Porque se você estuda numa escola em que algumas pessoas têm uma defasagem brava e aquelas pessoas não têm um reforço, por exemplo, elas nunca recuperam aquela defasagem delas e aí os professores não podem avançar no conteúdo porque tem aluno que não sabe. E eu enfrentei isso bastante no ensino fundamental em ciências. Ciências era uma matéria que, primeiro, a gente mudou de professor várias vezes, então chegava um professor novo, não sabia o nível que a gente tinha de conhecimento, e aí não podia passar o conteúdo mais pra frente, tinha que voltar no mesmo conteúdo. E aí quando o professor voltava no conteúdo, uma parte conseguia entender, a outra parte não conseguia. Então os professores não podiam avançar no conteúdo, e foi assim que eu fiquei o ensino fundamental inteiro aprendendo apenas sistema reprodutor e fotossíntese. E é isso. Então, uma coisa que acontece muito em escola pública, principalmente, é isso. Algumas escolas particulares também enfrentam esse problema, só que as públicas, elas são as maiores vítimas, na maior parte das vezes, sabe? Então é importante solidificar essa base, né? E aí, um desses motivos para a falta de base é justamente uma defasagem na escola. Defasagem é quando a tua escola não consegue ensinar todos os conteúdos que você deveria ter aprendido durante aquela fase. Por quê? Porque a escola às vezes não tem estrutura, porque a escola precisa seguir um sistema quadradinho ali, que foi criado em 1800 e sei lá quando, e que não funciona mais nos dias de hoje, né? Mas as escolas continuam usando, porque elas não podem simplesmente brigar com o sistema. Muitas vezes os alunos não conseguem acompanhar o ritmo, então os professores não podem evoluir no conteúdo. Muitas vezes é aquela turma que tem um grupinho do fundão que faz barulho, que enche o saco, que atrapalha a aula de todo mundo. Aí o professor nunca consegue nem sair da chamada. Gente, eu juro. Eu tive um professor no ensino fundamental, isso também, que ele nunca conseguia passar mais que 2 ou 3 conceitos na aula. Por quê? Porque a sala era tão bagunceira, e olha que a minha sala era uma das menos piores da escola, tá? Mas era uma sala tão bagunceira que o professor fazia a chamada, demorava quase 20 minutos pra fazer a chamada, coisa que quando você vai pra uma escola que as turmas são melhores, menos problemas de disciplina, enfim, a chamada é feita em 3 minutos, né? Mas na minha turma não, demorava 20 minutos pra isso. Aí depois eram mais 10 minutos tentando controlar todo mundo, e aí depois o restante que sobrava da aula, o professor tentava ensinar alguma coisa, coitado. Então é uma coisa muito comum em escolas isso, e isso gera uma defasagem muito grande. Então o que acontece é que você deveria aprender, por exemplo, no ensino fundamental 2, a biologia celular, que entra como uma parte de ciências ali, deveria aprender sobre os ecossistemas, deveria aprender sobre os 5 reinos, deveria aprender sobre o corpo humano, deveria aprender sobre ecologia em geral. Enfim, tem vários assuntos que você deveria ter aprendido, né? Eles estão lá nas bases curriculares pro ensino fundamental. Mas você não aprende, porque simplesmente a escola não consegue te entregar aquele conteúdo. Por que ela não consegue entregar aquele conteúdo? Porque tem algum problema de estrutura, problema de comportamento dos alunos, enfim. Então é um dos motivos, assim, a defasagem é uma coisa que gera essa falta de base e é uma das coisas menos controláveis, mas eu vou te mostrar aqui que dá pra você driblar isso também. Segundo
segundo motivo muito comum, sabe? Uma coisa muito frequente que gera também essa falta de base, né, nos teus estudos, são disfunções de aprendizagem. Quem tá no meu canal do Telegram sabe que eu já falei sobre isso há um tempinho atrás. Inclusive, pra quem não tá no meu canal do Telegram, recomendo que esteja. Eu vou colocar depois um post na comunidade do YouTube e nos stories do Instagram, tá bom? Pra quem não tá no canal do Telegram, pra participar. Porque lá eu mando alguns áudios, assim, todo dia praticamente. E sempre tem algum aprendizado nesses áudios, alguma técnica, enfim. Então, disfunção de aprendizagem é uma coisa que vai além da dificuldade, sabe? Dificuldade é quando você tem uma dificuldade de aprender alguma coisa, mas com um pouquinho de esforço você vai e consegue. Disfunção tem a ver com partes do nosso cérebro. Então, uma disfunção de aprendizagem, ela tem a ver com uma parte do teu cérebro que tem uma dificuldade absurda pra aprender algum tipo de conteúdo e que vai interferir na velocidade da tua aprendizagem, vai interferir na qualidade do teu estudo, enfim. E você precisa aplicar técnicas de estudos mais avançadas para que você aprenda aqueles conteúdos que você tem alguma disfunção. Então, a gente tem disfunções de aprendizagem que são verbais e disfunções não verbais. As pessoas que têm disfunções não verbais, normalmente são aquelas pessoas que, por mais que elas se esforcem, elas podem passar 3 semanas tentando aprender regras de 3, elas ainda vão ter uma dificuldade muito grande, vão depender de muito mais esforço para aprender. E uma disfunção verbal tem a ver com dificuldade maior nas áreas de humanas, nas áreas em que você precisa de mais texto, mais leitura, enfim. Então, basicamente, existem até estudos que falam sobre isso, tá? Não vou aprofundar muito aqui, senão a gente perde o foco da live, mas, basicamente, tem pessoas que enfrentam disfunções de aprendizagem e elas precisam contornar isso. Vou falar também sobre isso mais pra frente nessa live aqui, tá bom? Então, é mais um motivo pra não ter base de estudos. Se você teve uma disfunção de aprendizagem quando você era muito novo, por exemplo, eu na 3ª série com matemática, você carrega essa dificuldade que você tem por muito tempo, cara. Eu passei mais de 10 anos com dificuldade em matemática, não tô brincando, é sério. Mais de 10 anos que eu chorava quando eu tinha que resolver questões de matemática, que eu conseguia passar nas provas de matemática do ensino médio por um milagre divino, porque era uma coisa muito difícil pra mim. E que no vestibulinho da ETEC mesmo, eu tive que me agarrar, me abraçar com a regra de 3 pra que eu conseguisse resolver muitas questões do vestibulinho. Hoje em dia eu não tenho mais essa dificuldade, porque eu aprendi como lidar com isso, só que eu demorei mais de 10 anos pra aprender a lidar com isso, sabe? Eu lembro quando eu tava na faculdade de biologia, gente, é sério, cálculo foi a minha tortura na faculdade de biologia marinha, porque eram cálculos muito difíceis. Pra quem não conseguia nem fazer uma regra de 3, eu tive que aprender a fazer derivadas integrais. Se tem alguém aqui que gosta muito de exatas e que já tá, por exemplo, no 3º ano do ensino médio, que já fez alguma faculdade de exatas, vai entender o que eu tô falando, né? Então é bastante complexo. E foi naquele momento em que eu comecei a perceber o que me gerava aquela dificuldade tão grande e como driblar aquela dificuldade, sabe? Então é muito importante que você tenha isso em mente, que você use o teu aprendizado a teu favor, né? E que você entenda se você tem alguma disfunção ou não, pra que você consiga aplicar isso no teu dia a dia, pra que você consiga se livrar dessa disfunção, pra que ela vá gradativamente sendo uma coisa mais fácil de você lidar e pra que você aprenda aquele conteúdo. Pra não ficar muito científico aqui, eu vou logo pro 3º motivo, tá? Que pode gerar essa falta de base nos estudos e depois a gente retorna, tá bom? Tô tentando deixar uma coisa mais fácil pra entender, assim, é que é uma coisa muito científica mesmo, mas eu vou fazer de um jeito que vocês consigam entender pra todo mundo conseguir aplicar nos estudos, beleza? E um 3º motivo. Qual o 3º motivo pode gerar uma falta de base, seja nos estudos em geral ou em alguma matéria? Estar longe daquele conteúdo há algum tempo. Pois é. E aí eu sei que quem tá no 9º ano pensa assim: poxa, eu tô no 9º ano, ainda tô na escola, né? Não tô longe do conteúdo. A gente normalmente pensa, tem essa ideia de que a gente tá longe do conteúdo só quando a gente já se formou e terminou os estudos há 5, 10, 15, 25, 40, 90 anos. Mas a real é que mesmo a pessoa que tá no 9º ano, se ela, por exemplo, sei lá, usava cálculo básico só no 6º ano, ficou o 7º, 8º, 9º sem usar cálculo básico, ela vai ter uma falta de base em operações básicas da matemática. É por isso que tem gente que no 6º ano arrasa em regras de 3, aí no 9º ano a pessoa fica meio, como assim, sabe? Tipo aquele meme da Nazaré, que a pessoa não sabe nem o que tá acontecendo, a pessoa não consegue ver uma conta e pensa, peraí, mas por que tem essa letra aqui, gente? Mas o que significa a letra, meu Jesus? Então é isso, muitas vezes o fato de você estar longe daquele conteúdo faz com que você perca aquele conteúdo com o passar do tempo e fique sem base nos seus estudos. E esse estar longe do conteúdo também tem a ver com a revisão, né? Porque a gente passa pela curva do esquecimento e se você não revisa, automaticamente você se torna mais uma vítima dela. Você não vai conseguir recuperar aquele aprendizado. Eu falei sobre isso também em alguma das 10 lives anteriores, tá bom? Então basicamente são 3 motivos principais, né?
Primeiro, defasagem. Segundo, disfunção de aprendizagem. E o terceiro, esse distanciamento. DDD. Disfunção, distanciamento e defasagem. Então são 3 motivos e é importante que você consiga driblar cada um deles, independentemente de qual seja o seu, tá bom? Agora, próximo ponto importante. Qual o prejuízo de você não ter base nos seus estudos, né? Qual o prejuízo? O que isso vai causar de ruim pra você, tá bom? E é o seguinte, primeiro ponto muito negativo, quando você não tem essa base, é que tem questões do vestibulinho da ETEC que elas exigem basicamente os tópicos basais. Basicamente, basais. Eu falei 3 palavras que derivam da mesma palavra numa mesma frase, mas tudo bem. Então, assim, quando você depara com uma questão de tópico basal e você simplesmente não tem a base daquele conteúdo, você fica meio assim, né? Tipo, meu Deus, como é que eu fujo dessa prova? Porque o nosso cérebro, quando a gente não consegue resolver uma coisa que é simples, e o nosso cérebro tem capacidade de identificar o que é simples, por isso que eu falo, usem a técnica BMA, todo mundo é capaz de identificar o que é fácil, o que é médio, o que é avançado, tá bom? O que é básico, médio e avançado. Então, usem porque ela faz muito resultado, ela traz muito resultado nos estudos, quando você organiza os assuntos do básico, do médio e do avançado. Se não trouxesse resultado, a gente não faria isso na ETEC Power. Então, usa também nos seus estudos, mesmo que você não seja Power aluno, beleza? Mas, retomando aqui, né, recapitulando. Se você chega na prova e teu cérebro identifica que a questão é fácil, mas que ele não consegue resolver, ele ativa um gatilho. Que gatilho é esse? O gatilho do medo. Por quê? Gatilho, gente, é como se fosse uma sensação que o nosso cérebro traz pra gente. Desperta algum sentimento, sabe? E aí, esse gatilho de medo que a gente sente, né, é como se a gente não pudesse acertar mais nenhuma questão. Porque o teu cérebro te leva a entender que se você errou a fácil, imagina quando chegar a difícil. E aí você fica travado na prova, você fica com mais ansiedade, você não consegue resolver nada. Nem a questão da sua matéria favorita, nem mesmo se você resolver uma questão muito parecida, sei lá, um mês antes. E isso acaba gerando reprovação no vestibulinho. Então, quando você não tem base, o primeiro prejuízo que você tem é esse. Nem a questão fácil você consegue acertar. E aí o cérebro, ainda que ele tenha o conhecimento de uma outra questão, ele vai gerar aquela ideia de não, mas se nem a fácil você não conseguiu, como é que você vai conseguir a difícil? o cérebro faz isso. Ele pode ser nosso maior aliado e nosso maior inimigo numa prova, sério mesmo. Porque inconscientemente a gente tem alguns pensamentos que podem destruir a aprovação, tá? E eu já tive alguns deles, inclusive. Então, assim, é muito importante que você recupere nessa base de estudos, ou que você crie essa base caso você nunca tenha tido, que é o caso de muitas pessoas, principalmente de quem é mais novo, tá no 9º ano, enfim, pra que você não caia nesse problema de errar as questões muito básicas do vestibulinho, tá bom? Segundo grande problema, né? Segundo prejuízo de você não ter a base, é que a base, além de cair diretamente como questões no vestibulinho, por exemplo, vou exemplificar pra ficar mais fácil. Uma questão que só vai te pedir interpretação e multiplicação, ela é uma questão muito básica. E se você não consegue resolver isso, seja porque você não conseguiu interpretar, ou porque você não conseguiu multiplicar, ou você esqueceu como multiplicava com vírgula, teu cérebro vai falar assim: poxa, meu anjão, você não conseguiu nem a questão fácil, imagina difícil, né? Não vai conseguir também não, já desiste. gente, é sério, o cérebro faz essas pegadinhas com a gente e é horrível quando acontece isso na hora da prova, tá? Então, quando chegar em questões assim, que são muito fáceis, que pedem pouco conteúdo, você pode travar. Mas também, uma coisa que pode ser pior ainda, é que o básico é necessário pro difícil. Então, se você não tem base, 2 coisas acontecem. Primeira, quando você vai estudar um conteúdo que é médio ou que é avançado, você trava naquele conteúdo. Você não consegue aprender aquele conteúdo. Por que você não consegue aprender aquele conteúdo? Simplesmente porque o nosso cérebro tem um processo de aprendizagem que é gradativo. Gradativo significa uma coisa que aumenta gradualmente, que vai melhorando, digamos assim. Então, quando você não sabe, por exemplo, multiplicação básica ali com um númerozinho, o teu cérebro não vai conseguir aprender multiplicação com 2 números. Se ele não conseguir aprender multiplicação com 2 números, ele não vai conseguir aprender multiplicação com decimais. Se ele não conseguir multiplicação com decimais, ele não vai conseguir aprender divisão com decimais. E assim por diante. Ele não aprendendo divisão, ele não vai conseguir aprender regra de 3. Não sabendo regra de 3, não vai aprender porcentagem. Não sabendo porcentagem, não vai aprender, por exemplo, sei lá, equação. E aí quando você vai ver, você não aprende nada. É isso que acontece com o nosso cérebro. Então, se você não aprende a base para aquele conteúdo, e eu dou exemplo de matemática porque é o mais fácil de visualizar, mas a mesma coisa acontece, por exemplo, com português. Uma pessoa que não sabe o que é um artigo, ela vai ter muita dificuldade para identificar um artigo numa frase, vai ter dificuldade para que ela entenda qual a função daquele texto, vai ter dificuldade para que ela entenda se teve figura de linguagem naquele texto, porque sabendo as funções do texto, né, as funções da linguagem, você aprende as figuras de linguagem com mais facilidade também. E assim, consecutivamente, o teu cérebro não vai acabar aprendendo nada. Você vai ter um aprendizado muito superficial, que é quando você acha que sabe porque você estudou. Mas o fato de você assistir a aula e de você, por exemplo, anotar durante a aula, não significa que você realmente aprendeu. Como eu sempre falo, faça o estudo ativo. Ele garante um aprendizado muito maior e você vai realmente conseguir perceber se você está aprendendo quando você faz estudo ativo e quando você vai praticando ao longo dos seus estudos, tá? Inclusive, eu acho que eu comentei um dia desses no canal do Telegram também sobre isso, essa questão de você praticar pra você aprender, né? Se eu não comentei, vou comentar em breve, porque é um assunto que é muito importante e que eu
eu vejo que muitas pessoas não levam a sério, tá bom? Então é muito importante isso, você aprender o básico para que você aprenda os outros conteúdos que são um pouco mais difíceis. Além disso, né, eu falei que não aprender o básico dificultava em outros dois aspectos. O outro aspecto é que se você pega uma questão que ela te exige um conteúdo mais avançado, mas que dependia do básico para você resolver, você também não resolve. E é assim que tem gente que chega no vestibulinho da ETEC e acerta 10 questões. Principalmente quem cai naquela pérola que sempre tem um primo de terceiro grau que é amigo do vizinho, da prima da avó, que fala: Ai, eu passei sem nem estudar. A pessoa fala isso, gente, porque ela certamente teve uma base antes. E certamente foi melhor que a tua. E aí, se você cai nessa enrolation que a pessoa te falou que eu passei sem nem estudar, porque muitas vezes a pessoa fala isso também porque ela tá se achando. Eu vou confessar aqui, vou admitir. Eu já falei na escola que eu tinha ido muito bem numa prova sem estudar, mas era só porque eu queria passar na cara de todo mundo que eu sabia o conteúdo. Mas a verdade é que eu tinha estudado e tinha estudado real mesmo, sabe? Tinha me dedicado muito pra prova. Mas eu falei, gente, foi muito fácil, passei sem nem estudar na prova, pelo fato de que eu queria ser melhor que todo mundo. E tem muita gente que faz isso, é meio que inconsciente. Principalmente quando a gente é adolescente. Adolescente adora se sentir melhor que os outros. É fato. Mesmo se você disser que não, que eu sou uma pessoa super empática, que eu respeito todo mundo, e que eu não sou competitiva, eu não sou uma Mônica Geller da vida. Você compete, mesmo sem saber. Inclusive, essa competição, né, é uma coisa que quando você compete com você próprio, pra querer melhorar gradativamente, ela é muito positiva. Agora, quando você fica fissurado em competir com os outros, é muito negativo, tá bom? Mas basicamente, não confie na pessoa que fala que passou sem estudar, porque ela certamente teve uma base antes, e ela não te conta isso porque ela quer se sentir melhor que você. E aí, quando você não tem essa base, além de você não conseguir aprender os conteúdos, pelo simples fato de você não conseguir aprender, você não consegue resolver as questões quando chega na prova. Então esses são apenas alguns dos prejuízos. Tem outros também? Tem. Mas eu não vou ficar te contando todos, senão eu vou te assustar, né? É tipo quando você lê muita notícia sobre morte, aí você fica com medo de sair na rua e morrer. Então não vou contar todos os prejuízos pra você não ficar em pânico, mas basicamente são alguns dos prejuízos que podem te causar, tá bom? E aí pode ser que você pergunte, Como lidar com isso, né? Como criar essa base de estudos? vou te contar exatamente como a gente faz com os alunos da ETEC Power, para que você use também nos seus estudos, tá? Para que assim você consiga melhorar. Porque é aquilo, né? Na ETEC Power os alunos têm o suporte, tem todo o acompanhamento, enfim. Mas mesmo você que não é da ETEC Power e não tem esse acompanhamento todo, você pode colocar isso em prática no seu dia a dia. Já começa hoje a colocar em prática. Vou tomar uma água mais rapidinho aqui, mais um gole de água, para não ficar totalmente rouca, e a gente prossegue, tá bom? Então, como eu tava dizendo, com a ETEC Power, né, com os alunos da ETEC Power, que são os nossos Power alunos, a gente faz o seguinte: todo Power aluno precisa cumprir o módulo de tópicos basais antes que vá para qualquer outro módulo. Ponto. Isso é uma regra. Não pode pular o módulo de tópicos basais. De jeito nenhum. Na verdade, não pode pular nenhum módulo. Tem que fazer os módulos todos, caso queira passar na prova, né? Se não quer passar na prova, aí você não faz os módulos. Mas se você quer passar, você tem que cumprir a ordem dos módulos. E o que nós temos no módulo de tópicos basais? Nós temos a introdução das matérias. Então, a base para as matérias. Tanto que a base de uma matéria pode servir de base para outra. Por exemplo, a base de língua portuguesa, da parte de literatura, serve de base para a história. Assim como a base de geografia também vai acabar servindo de base para a história. A base de matemática também vai servir de base para física. Ainda tem uma aula só da base de física. Então, o que é importante? Que quando você faça o BMA, você separe ali os conteúdos básicos de cada matéria e você estude aqueles conteúdos antes de qualquer outro. E uma coisa que tem assim na aula de apresentação da ETEC Power, que é justamente para ninguém pular essa aula, é uma frase que eu deixo assim, nítida para os alunos da ETEC Power. Não pule o próximo tópico, não vá pro próximo tópico antes de você aprender aquele tópico basal daquela matéria. Ou seja, se você não conseguiu aprender o tópico basal de física, que são os conceitos básicos de física, por que você vai passar para a aula de leis de Newton, por exemplo? Não pode. Tem que aprender o básico. Então, se você não conseguiu aprender o básico da matéria, é mais importante você continuar no básico daquela matéria, ainda que você avance em todas as outras e fique no básico daquela matéria, porque é a mais difícil pra você. Continue no básico até você ter a certeza que você tem aquela base. Até você conseguir entender bem aquele conteúdo, até você conseguir se sair bem nos exercícios e assim por diante. Então, ainda que você tenha que estudar o mesmo assunto de tópico basal durante 2 semanas, estuda. É melhor do que você ir pro próximo tópico daquela matéria se enganando achando que estudou, tá bom? Então, uma coisa que a gente faz na ETEC Power você pode fazer também nos seus estudos. É algo simples de se fazer, né? Você ter consistência naquele conteúdo, se manter naquele conteúdo, até que você aprenda aquele conteúdo de tópicos basais. Óbvio que não é pra todo dia estudar aquele mesmo assunto pra você não saturar o seu cérebro. Mas, por exemplo, na tua rotina de estudos você colocou que segunda-feira você vai estudar português, terça-feira vai ser matemática e história, quinta-feira biologia, quarta-feira física e geografia, enfim. E aí você percebeu que você travou no tópico de física. Então faz o seguinte, tira as tuas dúvidas de física
E na próxima semana, em vez de você ir pro próximo tópico de física, permaneça nos tópicos basais de física, até que você consiga entender esses tópicos basais. Então, quem tem mais dificuldade pode ser que tenha que estudar aquele assunto ou revisar aquele assunto, dar uma reforçadinha 2 ou 3 vezes, pra que depois pule pro próximo tópico, tá bom? Pra avançar nos estudos. Vale mais a pena você respeitar o seu cérebro e só ir pro próximo tópico daquela matéria depois que você aprendeu, do que você querer pular etapas, tá? Então, fica a dica. Faça isso nos seus estudos, tá bom? Outra coisa que a gente também faz na ETEC Power e que você também pode fazer nos seus estudos é você fazer uma sondagem antes de você estudar. Sondagens são questões de nível ultra mega fácil antes da aula. Por quê? Pro teu cérebro reconhecer se aquele assunto ele é visto como fácil pra ele ou se ele é mais visto como um pouquinho mais difícil, sabe? Mesmo depois de você ter feito o FDI, saber pra você o que são facilidades, dificuldades e impossibilidades, né? Qual matéria que você acha mais fácil, qual você acha mais difícil e qual parece que é impossível. Só que quando você vê cada tópico, faz uma sondagem antes de cada aula, antes de cada tópico que você vai estudar, você consegue ver o teu nível de preparo, tanto psicológico quanto preparo em relação ao conhecimento mesmo, pra aquele conteúdo, e assim você vai se dedicar um pouco mais àquela matéria, porque se você foi muito mal numa sondagem, é um ótimo sinal de que você precisa se dedicar ao máximo àquele conteúdo, e você vai ter que revisar mais vezes aquele conteúdo também. Então é muito importante fazer uma sondagenzinha antes, pegar questões muito simples, tá? E depois você vai fazer as questões antes de ver a aula. E um ponto muito importante também é assim, depois que você estudou aquele assunto, você refaz aquela sondagem, pra ver se você conseguiu sanar aquela dificuldade muito grande que você tem. Assim você vai criando uma base muito consistente, muito sólida nos seus estudos. E aí acontece isso, ó. Quando você tem uma base sólida, você coloca conteúdo aqui, você coloca mais conteúdo aqui, você pode até colocar mais conteúdo aqui e a tua base vai sustentar isso, porque ela tá firme. Agora, se você não faz isso, vai acontecer o seguinte: escorrega, tá vendo? Cai tudo, você não aprende. Então é muito importante criar essa base sólida, justamente para que você consiga equilibrar, né, os outros conteúdos em cima dessa base. Não é por acaso que a primeira fase da ETEC Power se chama fundação. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas quando você vai construir uma casa, você precisa de uma fundação, que é como se fossem bases que tem abaixo da casa, para que sustente depois aquelas paredes de concreto, para que sustente aquelas barras de ferro, enfim. Então aquela base é a fundação da casa. Por isso que a gente tem uma fundação também na ETEC Power, para conseguir aprender os conteúdos que vão depois, tá bom? Agora que você já sabe o que fazer, né? Já sabe como criar essa base de estudos, é importante você entender qual benefício que você vai ter a fazer isso. Primeiro benefício, você vai perceber isso a curto prazo, é que você vai ter muito mais facilidade para aprender os assuntos. Isso é incrível. Quanto mais facilidade a gente começa a ter para aprender um assunto que parecia difícil, mais o nosso cérebro vai se familiarizando e mais autoconfiante a gente se torna. Eu sempre falo que você não pode se achar, né, pro vestibulinho. Você não pode ter excesso de autoconfiança, senão você deixa de estudar o que é importante e fica se achando demais. Mas assim, um pouco de autoconfiança é necessário para todo mundo. Então é importante que você comece a ver essa facilidade maior nos seus estudos. É importante que você comece a entender os assuntos, né? Isso sempre partindo da base, para você começar a ter mais segurança também. Porque muitas vezes a falta de segurança faz com que você não consiga resolver uma questão que parecia boba, simplesmente porque você pensa: ai meu Deus, mas será que realmente é assim que resolve? E aí, conforme você vai tendo facilidade para aprender, mais segurança, mais confiança você desenvolve e consegue passar na prova, tá? Então é muito importante criar a base para ter mais facilidade e automaticamente mais confiança. Segundo motivo, criando uma base sólida, você consegue equilibrar os assuntos nessa tua base sólida. Você vai conseguindo, tô bem equilibrada, nota-se, né? Então você vai conseguindo avançar no seu aprendizado, tá? Então criar uma base sólida é importante também para isso. É importante para que você consiga aprender os próximos assuntos. Terceiro benefício, tendo uma base sólida, você consegue resolver as questões que são de tópicos basais no vestibulinho da ETEC. Por exemplo, questões que te pedem operações básicas da matemática, questões que te pedem as classes gramaticais e assim por diante. Então, criando essa base, você vai conseguir resolver as questões simples e vai se encorajar a resolver as próximas. E também, com essa base, você consegue aprender os conteúdos mais difíceis depois e assim resolver as questões mais difíceis depois. Sem contar que quando você tem uma base, você consegue mensurar a tua evolução nos estudos com muito mais facilidade, tá? Então é um outro benefício também. Ou seja, só tem benefício quando você cria uma base sólida nos seus estudos, né? Quando você consegue ter essa sustentação nos estudos, ainda que você tenha uma defasagem, por exemplo, na tua escola, tá bom? Aí pode ser que você pergunte: Lili, mas como que eu vou fazer caso tenha uma defasagem? E olha só, a gente teve uma aluna na ETEC Power, a Letícia, agora eu esqueci o sobrenome dela, mas eu sei que a Lê passou na ETEC Carlos de Campos, se eu não me engano, pro ensino médio, concurso técnico de comunicação visual. Realmente esqueci o sobrenome da Lê, desculpa, Lê, caso você esteja vendo aqui. Mas ela tinha essa dificuldade, essa defasagem muito grande nos estudos dela, principalmente em algumas matérias que ela nunca tinha visto antes. E seguindo esse esquema de fazer a sondagem e
e também o esquema de você seguir essa ordem do conteúdo, né? Começar pelo mais básico, pro mais avançado e não sair daquele basal até que você consiga aprender. A Lei conseguiu passar no curso técnico com ensino médio em comunicação visual nessa ETEC que é maravilhosa. Se eu não me engano é Carlos de Campos, depois eu confirmo, mas eu acho que é essa mesmo. Então, assim, gente, o que é importante é você criar uma consistência maior dos assuntos que você tem essa disfunção. A Lei tinha essa dificuldade muito grande com os conteúdos de exatas. Então, na rotina de estudos dela, ela colocava com mais frequência as revisões de exatas, colocava com mais frequência os estudos mesmo das matérias de exatas. Então, muitas vezes, se ela percebia que ela não tinha conseguido entender a primeira vez que ela estudou aquele assunto, ela marcava um outro dia pra ela meio que reforçar aquele assunto, rever a videoaula, talvez observar o resumo dela e complementar o resumo dela também. Então, é uma coisa que ajuda muito, tá? E a Lei fez isso, ela conseguiu passar e quem coloca isso em prática também consegue, mesmo se você tem uma disfunção da aprendizagem. Outro ponto importante, principalmente pra quem tem disfunção de aprendizagem, é você entender a origem da tua disfunção. É uma coisa que nasceu com você, porque se for uma coisa que nasceu com você, você vai ter que criar mais consistência nos seus estudos e sempre retomar o básico. Retomando o básico, você consegue reforçar aquele aprendizado e aprender o que vem mais difícil depois. Ou será que foi uma coisa mais psicológica, mais emocional? Comigo foi uma coisa muito emocional, assim. Eu sei que desde pequena eu não gostava muito de exatas, não, vou confessar. Eu era aquela criança que gostava muito mais de humanas, sabe? Mas na terceira série aconteceu um pequeno trauma na minha vida e foi isso que me fez ter ranço e muita dificuldade com matemática durante muito tempo. Eu só consegui driblar essa disfunção que eu tinha com matemática depois que eu entendi a causa disso, entendi que eu tinha que retomar o básico, entendi que eu tinha que ter consistência nos meus estudos e assim por diante. Então é importante também que quem tem disfunção melhorar isso, né? Então, identificando a razão, a raiz do problema, você consegue solucionar o problema, tá bom? E também pra quem tá longe da escola, o mesmo caso da consistência nos estudos, que foi o que a Letícia da ETEC Power fez, você consegue também fazer pra você conseguir recuperar o aprendizado, tá bom? E aí pode ser que você pergunte, né? O que fazer depois que eu crio a minha base de estudos? Depois que você coloca ali quais são os assuntos que fazem parte da base, ou seja, os conteúdos mais básicos pra você estudar, você vai estudar esses assuntos fazendo estudo ativo. É muito importante que você estude com conteúdo direcionado pro vestibulinho, eu já falei sobre isso, né? Ou seja, um conteúdo feito sob medida pro vestibulinho, e caso você não tenha acesso aos conteúdos feitos direcionados pro vestibulinho, você precisa direcionar fazendo o mapeamento, tá? Então, quem tá na ETEC Power, no caso, tem um conteúdo direcionado porque as aulas já são feitas pro vestibulinho. Mas caso você não tenha conteúdo feito especialmente pro vestibulinho, faça o mapeamento das provas anteriores pra você conseguir identificar como é que você faz, como é que você vai aprender na vida daquele assunto, qual o principal aspecto daquele assunto é importante pro vestibulinho, se você precisa, por exemplo, decorar aquela fórmula ou só entender a aplicação dela, enfim. Então isso é muito importante também, beleza? Faça o estudo ativo em tudo que você estudar. Sério. Inclusive, um erro que muita gente comete é não fazer estudo ativo quando vai estudar os tópicos basais. A pessoa pensa... Ai, é tão básico que eu nem vou fazer estudo ativo, né? Pra quê? Dá trabalho. Mas, quando você não faz estudo ativo, vai dar muito mais trabalho. Você vai ter que estudar aquele assunto 45 vezes e você não vai conseguir aprender. Então, é importante que você faça estudo ativo mesmo nas matérias muito básicas, justamente pra conseguir criar essa base de estudos, tá? E aí você vai conseguir aprender os próximos também com mais facilidade. Então, o estudo ativo no começo parece difícil, mas depois ele facilita a tua vida e acelera a aprovação. Você consegue ter o dobro do resultado em menos tempo, beleza? E agora, vamos lá ver se tem pergunta aqui no Instagram, no caso, na caixinha de perguntas. Eu vou responder 3 questõezinhas hoje, tá bom? 3 questões não, né? 3 dúvidas, na verdade. Dúvida diferente de questão. Ô, Lilian. A Maria Gabriele. Maria, que sempre tá por aqui. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Gabi. Tudo bom? Mapa mental também ajuda no estudo ativo? Olha só, Gabi, vou dizer o que eu te recomendo, tá? Faça a seguinte estrutura de estudos, que é a que a gente usa na ETEC Power, inclusive, que é sondagem. Depois da sondagem, aula com anotações junto. Por quê? Porque quando você faz a anotação já durante a aula, você já marca pontos principais ali que são relevantes, tá bom? Depois faça o resumo. Por que eu recomendo o resumo e não o mapa mental? Porque quando a pessoa, ela manja muito de mapa mental, ela consegue fazer um mapa mental completo. Agora, quando ela não manja de mapa mental, ela vai fazer muito mais pela beleza do que pela funcionalidade. Então, o resumo, ele é muito mais funcional que o mapa mental, tá bom? Aí depois, se você quiser complementar com o mapa mental, isso depois que você tiver feito a sondagem, aula com anotação, resumo, exercícios e assim por diante, você pode complementar, mas não recomendo que você faça de primeira, porque o mapa mental, ele é muito mais bonito, mas ele é pra quando você já tem uma consciência muito maior do teu estudo, que normalmente uma pessoa que tá no 9º ano ou no ensino médio, se preparando pro vestibulinho, não tem essa consciência ainda de estudos, tá bom? Eu sei que todo mundo vê Studygram, sempre tem mapa mental maravilhoso, mas ali é porque a pessoa, ou ela já tem uma consciência dos estudos dela, ou porque ela não sabe que o mapa mental, se ela não faz do jeito certo, né, ela não vai ter resultado. Então vale mais a pena usar como um complemento, caso você queira, mas faça o resumo. No resumo você consegue colocar a essência daquele conteúdo. E a essência do conteúdo é o que vira o jogo pra passar na ETEC, tá? Letícia GX, acho que é isso.
Nessa quarentena eu fiquei perdida nos estudos e perdi tudo. Estou desesperada porque não consegui ler o restante da pergunta, mas eu acho que o teu desespero vem justamente por isso, né? Por ter perdido esse aprendizado. É muito comum mesmo que num período de afastamento da escola... Por exemplo, gente, eu tive um colega no ensino fundamental que ele teve que ficar vários meses, assim, longe do colégio porque ele sofreu um acidente. Muitos meses mesmo. E o que aconteceu com ele foi que quando ele voltou, ele tava meio perdido em relação aos assuntos. Porque você quebra completamente essa rotina. Inclusive, falei sobre isso numa live. O que é importante que você faça agora, Lê? Recupera pontos da rotina que você pode recuperar em casa. Por exemplo, tem um horário de estudos parecido com o horário que você tinha na escola. Não precisa ficar todas as horas que você ficava na escola estudando em casa. Porque estudando em casa você tende a aprender mais rápido do que na escola, já que é um estudo mais individualizado, tá bom? Mas, assim, pega o horário que você normalmente entrava na escola e usa pra começar a estudar nesse horário. Além disso, tem um material de estudo certinho e retoma os seus estudos. Se você percebeu que você esqueceu literalmente tudo, vale a pena dar uma revisada em tudo que você já tinha estudado pro vestibulinho, tá? E aí depois você Recontinuar não, né? Você continuar, na verdade, de onde tinha parado, tá bom? Então retoma o que você tava estudando. Inclusive tem vídeo no canal que saiu essa semana sobre isso. Vai te ajudar bastante, Lê. Pra tirar esse desespero também, né? E criar essas conexões com a rotina é uma coisa que faz muita diferença, tá bom? Outra Letícia Costa Silva. Li, boa tarde. Boa tarde, Lê, tudo bom? Boa tarde pra Lê GX também, que tinha mandado pergunta que eu esqueci de falar. Já tentei estudar de várias formas, mas parece que quanto mais estudo, eu acho que menos sei, né? Que tava no restante da pergunta. Então, Lê, o que acontece com o teu estudo é que você provavelmente tá focando muito mais na quantidade, que é um erro que, inclusive, a escola meio que nos induz a fazer isso. Como eu já falei, a escola segue um sistema criado, sei lá quantos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, e que não muda, sabe? Agora, com a quarentena, algumas escolas tiveram que despertar, né? Que não funcionava mais e que elas têm que usar métodos mais avançados. Mas assim, a maioria ainda usa um sistema muito arcaico, sabe? E aí a gente foca sempre na quantidade, né? Aí você pensa que você tem que passar muitas horas estudando, que o teu resumo tem que ter 45 páginas, que você precisa resolver 97 questões pra você conseguir aprender, quando na verdade a qualidade do teu estudo gera muito mais resultado do que a quantidade. É por isso que eu, gente, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu achava que eu tinha que estudar muito, todos os dias, assim, muitas horas. Então eu ficava na escola das 7 da manhã até 1 hora da tarde, isso sem contar os dias em que eu tinha atividade extra na escola. E aí eu precisava também ficar na escola estudando por conta própria. Então muitas vezes eu ficava na escola até 5 da tarde estudando, juro por Deus. Estudando as matérias que eu tinha visto na escola, eu ficava lá, lia, marcava tudo com marca-texto, fazia um resumo que, nossa, era o maior conteúdo do meu livro, sabe? E aí quando eu me dei conta, isso não me ajudou em nada. Eu tirei 3 na prova fazendo isso. E o que eu percebi? A gente precisa focar na qualidade do nosso estudo, nunca na quantidade. Então, se você fica, por exemplo, muitas horas estudando e você não se dá uma pausa, amiga, você não vai conseguir aprender mesmo. E vai dar aquela sensação de sobrecarga no seu cérebro. Se você faz um resumo que é gigante e você não foca em colocar a essência daquele conteúdo, aquele resumo não tá resumindo, tá só copiando, sabe? Então é importante você analisar quais são os defeitos, digamos assim, que estão acontecendo nos seus estudos agora, pra que você consiga mudar isso, virar a chave e ter resultado melhor. Será que você tá vendo aula direcionada? Será que você fez um mapeamento, caso você não tenha acesso a aulas direcionadas? Será que você, por exemplo, tá fazendo um resumo ou você tá fazendo uma outra forma de estudo ativo que não é tão funcional assim? Será que você tá estudando com distrações perto de você? Problema clássico, gente. Muitas pessoas falam assim: Lili, eu não tenho concentração nos meus estudos, o que eu faço? Aí eu pergunto: você estuda com o WhatsApp aberto? Sim! Parece aquelas brincadeiras do programa do Celso Portiolli, que a pessoa fica com fone assim e responde sim pras coisas, né? Você fica com o WhatsApp aberto? Sim. Fica com o Instagram aberto? Sim, também. Você fica vendo 45 videoaulas diferentes pra achar que vai entender melhor o conteúdo? Sim. Você fica conversando com um amigo? Sim. Você fica com a televisão ligada perto? Sim. Como é que vai se concentrar se você tá com um monte de distração? Então veja também se não tem distrações perto de você enquanto você estuda, tá bom, Lê? Porque isso pode prejudicar muito mais do que você imagina, sério mesmo. A nossa concentração no estudo, ela pode trazer resultados muito positivos pra gente. Porque o nosso cérebro, por mais que a gente seja evoluído e por mais que a gente ache que consegue ser multitarefas, o nosso cérebro, quando a gente tá estudando, ele quer focar no conteúdo. Por isso que eu falo pra você que quando você for estudar, faz anotações durante a aula, porque aí o cérebro tá focado de duas maneiras diferentes naquela mesma informação ali. Quando você anota durante a aula, você não abre brecha pra você querer ver o WhatsApp, ver o joguinho, ver o LOLzinho, falar com o crushzinho e assim por diante, tá? Então, concentração, observação nos seus estudos pra ver o que você tá errando e diminui a carga de estudos, aumenta a qualidade, tá? Tempo é muito menos importante do que a qualidade. Eu sempre brinco dizendo que no vestibulinho ninguém vai querer saber se você estudou 12 horas por dia ou 12 minutos. O importante é que você saiba aquele conteúdo e
saiba aplicar aquele conteúdo. Óbvio que 12 minutos não dá pra estudar, né, propriamente dito, porque você não consegue nem terminar de ver uma videoaula em 12 minutos, eu sei. Mas, assim, se deu pra entender o que eu quis dizer, né? Vale muito mais a pena aquela pessoa que estuda 1 horinha no dia dela e consegue aprender real aquele conteúdo, do que você ficar 2 horas, 4, 5, 10, 12, 20 horas no seu dia estudando e não conseguir aprender, tá bom? Vou responder só mais uma pergunta, que eu vi que surgiram 22 perguntas do nada. Última pergunta, mas é uma pergunta muito boa. Menina, a pergunta é maravilhosa. Eu não sei o seu nome, né? Porque o seu nome, na verdade, daqui tá nuvem de canela, algo do tipo, mas tudo bem. Se eu já tiver uma base, é bom eu revisar pra ver se eu tô tendo algum problema ou errando? Sim. Eu sei que muitas pessoas já têm uma base porque estudaram numa escola boa, enfim. Mas o que acontece é, muitas vezes a tua base é boa pra escola, mas pode não ser boa pro vestibulinho, tá? Aconteceu isso, não comigo, mas com uma amiga que eu conheço, que ela entrou numa escola técnica, no ensino médio dela, não foi ETEC, mas foi uma escola técnica, e aí ela achava que ela era muito boa no colégio, ela só tirava as melhores notas, enfim, ela era muito minha amiga mesmo. Ainda é, na verdade, eu não vou citar nomes, né, pra não ficar chato aqui, mas assim, ela era muito boa na escola, e quando chegou na escola técnica, ela viu que ela não tinha base pra aquela escola. Por quê? Porque a escola era de um nível muito mais avançado do que ela pensava. Então, quando você já tem uma base da escola, é bom que você veja se ela tá compatível pro vestibulinho. Isso fazendo algumas revisões do conteúdo, pra ver se ele ainda tá na tua mente, tá bom? Então, por exemplo, você estudou o 6º, 7º, 8º ano numa escola excelente, no 9º pra uma escola que não era tão boa assim. Então, revisa o conteúdo, vê se ele ainda tá fixo mesmo na sua mente, ou se você precisa reativar aquela informação, tá bom? Além disso, um outro ponto muito importante é você fazer exercícios que tenham o nível da prova da ETEC. Nunca caia na maldição dos simulados, tá? Mas faça exercícios do nível da prova da ETEC pra ver se você tá conseguindo resolver aquelas questões, ver também a tua interpretação se ela tá boa, tá bom? Então, são 3 aspectos, assim, que você tem que identificar. Então, se você perceber que tá tudo ok, você pode prosseguir nos estudos, já que você já tem um conhecimento mais basal, né? Se ele já for direcionado pro vestibulinho da ETEC. Agora, se você perceber que você tem uma base boa, mas que ela não é direcionada pro vestibulinho, ou que é uma base que não é o suficiente pro vestibulinho, daí é bom que você retome essa base, que você crie uma base, digamos assim, só pro vestibulinho, beleza? E é isso, gente. Vamos encerrar por aqui, então. Daqui a pouco o Instagram me expulsa. Pra quem não sabe, o Instagram só deixa 1 hora de live. E aqui no Insta começou um pouquinho antes do YouTube. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui os comentários. Quem gostou da live, deixa um legalzinho ou um emoji fofo. Quero ver quem tá aqui e que vai deixar emojis fofos. Eu sempre falo, quem fica até o final da live é muito guerreiro, porque eu falo bastante, né? Rodrigo está aqui, mandou aquele emoji muito fofinho do coraçãozinho nos olhos. Sou campeão, é isso aí. Adoro gente que pega as frases e usa em todas as lives. Foi o w.k_14w. Apple Blue também tá aqui. Opa, Panda também tá aqui. Gente, que massa. O Luquinho tá rindo, mas tá aqui também. É isso que importa, amigo. Camileira também tá por aqui. JKRI Joy tá aqui também. Vocês têm uns nomes muito difíceis. Ana também tá por aqui. Que massa, então. Temos vários vestibulindos super focados no vestibulinho da ETEC. Espero muito que vocês usem tudo isso que eu falei hoje nessa live, tá bom? Fiquem de olho na live de amanhã. Será que eu dou um spoiler da live de amanhã? Não sei se eu dou um spoiler de amanhã, gente. Bom, alguém que tem falta de motivação pra estudar? Porque quem tem falta de motivação vai gostar demais da live de amanhã, tá bom? Milena passou na ETEC graças a mim. Ai, Mi, que massa! Muito obrigada pelo feedback. Parabéns pela tua aprovação e arrasa na ETEC, viu? Isabelle também tá por aqui. Tef também tá por aqui. Juliane. Então, um beijo pra todo mundo que tá aqui. Bom almoço pra vocês que estão por aqui. E a gente se vê na próxima live. E fiquem de olho no feed, gente. Tem muitos conteúdos aqui no feed. Sempre, eu não sei nem quantos posts estão saindo no feed. Que eu e minha equipe somos muito incríveis, muito maravilhosas, muitas fadas. E estamos fazendo muito conteúdo massa pra você que quer passar no vestibulinho da ETEC, tá? Super beijo e é isso. Tchau! E você que tá no YouTube, foca no feed do meu Instagram também, porque tem muito conteúdo massa lá no feed. Tem muito post, tem resumo. Nossa, gente, você até perdi as contas já. Tem, inclusive, uma série de posts incrível que a gente tá fazendo com palavrinhas que geram reprovações no vestibulinho da ETEC, porque sim, elas existem. Então corre lá no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial, com 2 L's no meio, tá? E se você chegou hoje aqui no canal, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos e próximas lives também. Clica no gostei caso não tenha clicado ainda. E a gente se vê por aqui em todas as redes sociais. Tchau!